Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal, Aprendendo com a Palavra. Meus irmãos, não sai do vídeo agora, fica comigo até o final deste vídeo, porque o tema desse vídeo é Aprenda a pregar a tempestade. E o texto que eu escolhi sobre tempestade é o Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo é o 8, verso 23. Amém? Por quê? Porque sobre a tempestade, meus irmãos, Mateus escreveu no capítulo 8, 23. Marcos também escreveu sobre a tempestade. Marcos, capítulo 4, 35. Lucas também escreveu sobre a tempestade. Capítulo 8, verso 22 por diante. Mas o texto que nós vamos aprender a pregar sobre a tempestade é Mateus capítulo 8, o verso 23. Meus irmãos, aprenda a pregar sobre a tempestade. Primeiro, você vai aprender a pregar aqui, vai na sua igreja, qual convidou você para pregar. Você, antes de ir pregar na igreja, você vai estudar o texto em casa. Amém? Se for esse texto aqui, que eu escolhi em Mateus 8, 23, tem Mateus 8, 23, verso 23, verso 24, 25, 26, 27, né? Pronto, até o 27. Não precisa de você, na igreja, ler esses versículos todos que eu citei, não. Só basta você ler um verso-chave. Por exemplo, o versículo que eu escolhi foi o versículo 23, de Mateus 8, sobre a tempestade. Amém? Por quê? Porque em casa você já estudou o texto todo. Fez pergunta para o texto, quem escreveu, aonde foi, por que foi que escreveu, o que é que está acontecendo aqui. Então você vai estudar o texto. Amém? Pelo menos umas 15, 20 vezes você tem que ler o texto. Estudar bem e fazer pergunta para o texto. Você escolheu um verso-chave para você ler na igreja. Amém? Chegando na igreja, o que é que você vai fazer? Você cumprimenta a igreja, na paz do Senhor Jesus, tá bom? Acabou de cumprimentar a igreja, você pede para os irmãos abrir a Bíblia. Se for nesse texto aqui, Mateus 8, capítulo 23. A igreja abre a Bíblia, Mateus 8, 23, e você vai ler com a igreja. Jesus entrou num barco e os seus discípulos seguiram. Pronto, acabou de ler. Aí você, se você quiser dar um tema para a mensagem, fique do seu jeito, amém? Por exemplo, se você der um tema, você aborda o tema, faz uma pequena introdução, divide sua mensagem em 3 tópicos, abaixo você coloca uma pequena conclusão, pronto, está pronto a sua mensagem. Aí você começa a pregar. Meus irmãos, primeiro, acabou de ler o texto, não foi isso? Você faz uma pequena introdução. Que introdução seria? Seria assim, se for aqui sobre a tempestade, tá bom? Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nesta noite, né? Se for à noite, é o Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo foi o 8, meus irmãos. E o versículo que nós lemos foi o versículo 23, que diz assim, ó. Jesus entrou num barco e os seus discípulos seguiram. Desse versículo aqui, meus irmãos, você leu, aí você vai explicar. Tá bom? Você leu, explicou. Agora você vai fazer o que desse versículo aqui? Jesus entrou num barco e os seus discípulos seguiram. Aí você vai aplicar agora para a igreja. Dizendo o quê? Nesse versículo. Meus irmãos, se Jesus entrou num barco, e o texto está dizendo aqui, meus irmãos, que os discípulos seguiram Jesus. Igreja, o que é que eu aprendo aqui, igreja? Que às vezes a gente achamos que é nós, aliás, que é Jesus que vai nos seguir. Está errado. O texto que nós lemos aqui está dizendo, meus irmãos, que não é Jesus que tem que nos seguir. Não, é nós que tem que seguir Jesus. Isso mesmo. O texto está dizendo que os discípulos, quando Jesus disse, vamos entrar no barco, os discípulos, Jesus vai na frente. E os discípulos, se quiser receber bênção, quem é os discípulos, igreja? Aplicando para a igreja nessa noite.
Qual a tempestade que você está passando nessa noite, meus irmãos? Se for tempestade de uma enfermidade, fica tranquilo. Ah, pregador, mas o médico diz que a minha enfermidade não tem mais jeito. Quem disse, igreja, para você, meu irmão, não foi Jesus. Lembra que aqui, quem foi na frente, quem entrou no barco, foi Jesus. Jesus disse o quê? Vamos entrar no barco, porque Jesus não disse que talvez passamos para o outro lado. Talvez, vamos ver se nós conseguimos entrar. Não, eu e você, às vezes falamos assim, eu vou tentar fazer, eu vou ver se eu consigo. Mas Jesus nunca diz isso. Jesus nunca diz talvez, eu vou ver dar um jeitinho, não. Jesus sempre tem a promessa. E quando Jesus promete, se for tempestade de enfermidade, fica tranquilo, porque se Jesus prometeu que vai te curar, fica descansando em paz, que a tua enfermidade vai ser curada. Se for uma porta de emprego, igreja, você dizendo para a igreja, Jesus, a porta está aberta. Por quê? Porque quem foi na frente e disse que vai passar para o outro lado, aleluia, não foi o homem, não foi o doutor, não foi o médico, não foi o presidente, não. Quem disse foi Jesus. E Jesus está onde? Isso é você aplicando para a igreja. Jesus está onde, igreja? Jesus está no barco. Você não está vendo, porque Jesus está dormindo no barco. Aí parece que eu vejo, você pula para o outro versículo, versículo por versículo, você vai lendo, explicando e aplicando. Aí Jesus diz, Jesus está dormindo. Aqui você aplica. Igreja, quando Jesus está dormindo, porque está sabendo que tudo vai dar certo. Veja que a preocupação de Jesus na tempestade é tão grande que ele vai dormir. Quem fica preocupado, igreja, não é Jesus, porque ele sabe que vai ter solução. Ele sabe que o nosso problema vai ter solução, porque é Jesus que está ali. Amém? Quantas vezes que o homem diz que vai fazer, que vai ver que consegue, tenta prometer para você e engana você, você sai frustrado, você entra num lugar frustrado e sai pior. Mas aqui no barco teve tristeza, teve apavoração, teve tempestade, mas veja que teve bonança. Jesus estava no barco. Creio eu aqui, você aplica para a igreja. Igreja, quem não sabe aqui, quando a tempestade veio, que Jesus estava dormindo, os discípulos não acordaram Jesus, ou seja, não oraram, não buscaram Jesus. Deus me ajuda, Deus eu quero isso. Não, eles tentaram resolver do jeito deles. Quem não sabe? Puxa uma corda, Pedro. João, traz chama mais alguém, vamos ajudar, puxa daqui, puxa dali. Tentaram do jeito deles, mas não conseguiram. Quando nós não conseguimos, o que é que nós fazemos? Na tempestade, é hora de buscar quem? A Deus. Pode ver que é assim. Quando nós não conseguimos dar jeito, nós chamamos todo mundo, amigo, parente, vizinho, esposa, esposo, amigo, todo mundo, o pastor, todo mundo. Quando não consegue, a última solução é Jesus. Quem não sabe que nessa tempestade sua hoje, não procura qualquer pessoa, procura Jesus. O discípulo tentado do jeito dele, não teve solução. Mas quando ele acordou, mestre, ele já tinha lutado do jeito com as forças dele, não conseguiram. Quando ele chamou Jesus, clamou por Jesus, a tempestade acabou. Eles se assustaram que Jesus disse, mar, vento, te acalma. Os discípulos andavam com Jesus, viu os milagres que Jesus fazia. Você pregando para a igreja isso aqui, tá bom? Aprenda a pregar sobre a tempestade. Igreja, nessa noite aqui, veja que quando você tentou do seu jeito, não deu jeito, clama a Jesus. Os discípulos não deu jeito, clamou a Jesus e teve grande bonança. Quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos andavam para cima e para baixo, vindo os milagres que Jesus fazia. Eles chegaram e disseram, olha, quem é esse que até o vento, aleluia, a tempestade tem que respeitar? Esse homem
é Jesus. Se a tua tempestade está grande, aí você vai. Aí você vai a conclusão, está terminando. Igreja, terminando aqui, dando uma pequena conclusão. Assim como os discípulos seguiram Jesus, não foi Jesus que seguiram os discípulos, igreja. Terminando aqui para vocês, igreja, não é nós, não é Jesus, aliás, Jesus que vai nos seguir. É nós que tem que seguir a Jesus. Assim como a tempestade, no meio da tempestade, dos discípulos, problema em família, problema em emprego, problema na enfermidade, seja qual a tempestade, teve solução, teve bonança, igreja. Do mesmo jeito é na tua vida, porque Jesus está no barco. Você levanta a igreja, pede para ficar de pé e você faz uma oração, abençoando a igreja em nome de Jesus. Aprenda a pregar na tempestade, sobre a tempestade. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. A glória de Deus. Compartilha esse vídeo aí. Gostou? Deixe seu gostei aí. Você já é inscrito, né? Então, se não for, se inscreva. Compartilha esse vídeo. Pelo menos para 3 pessoas no seu grupo aí. Para quem você vê que precisa dessa palavra. E até aqui. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.